Você já acordou cansado mesmo depois de ter dormido a noite inteira? Ou já teve a sensação de que algo aconteceu enquanto dormia, mas não sabia explicar o que era? Já teve sonhos intensos, visões espirituais, pesadelos tão vívidos que pareciam reais? Ou acordou com uma paz tão profunda que parecia ter sido tocado pelo próprio céu? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. No vídeo de hoje, no canal Escrituras Bíblicas Reveladas, vamos mergulhar em um tema misterioso, poderoso e pouco falado. O que acontece com o seu espírito durante o sono? Segundo a Bíblia, o sono não é apenas descanso físico, é também um território espiritual. Um tempo em que seu corpo dorme, mas o mundo invisível continua em movimento. Talvez você ache que dormir é simplesmente desligar por algumas horas, mas espiritualmente, esse é um dos momentos mais ativos e estratégicos da sua vida. A palavra de Deus nos mostra que Deus fala durante o sono. O inimigo tenta agir no sono. Sonhos revelam direções. E o espírito humano continua sensível e vulnerável nesse período. E hoje você vai descobrir 5 coisas que acontecem com o seu espírito enquanto você dorme, segundo as Escrituras. O que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga suas noites e como se prepara para dormir daqui em diante. Antes de continuar, já curta este vídeo, se inscreva no canal Escrituras Bíblicas Reveladas e comente aqui embaixo se você já teve alguma experiência espiritual durante o sono. Um sonho marcante, um despertar repentino, uma batalha espiritual invisível. Porque a verdade é que o sono pode ser um campo de revelação ou de guerra. Tudo depende de como você entra nele. A Bíblia deixa claro que o sono é mais do que um estado biológico. Ele também é um espaço onde o mundo espiritual se manifesta. Enquanto o corpo descansa, o espírito permanece acessível ao céu e também ao inferno. Durante o sono, Deus fala, ensina, revela e até corrige. E da mesma forma, o inimigo tenta plantar confusão, medo e engano nas sombras da noite. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 a 16, lemos: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então o revela aos ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Ou seja, o sono é um canal de comunicação divina. Deus usa esse tempo para instruir, advertir, corrigir e até proteger. Mas assim como Deus usa o sono, o inimigo também tenta se infiltrar nesse espaço. Em Mateus capítulo 13, versículo 25, Jesus revela: Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Essa passagem revela um padrão espiritual. O momento de sono pode ser uma janela para ataques invisíveis, especialmente quando o crente não se cobre em oração antes de dormir. Por isso, o tempo que você dedica ao sono não é tempo neutro. É uma fase ativa no mundo espiritual. É por isso que algumas noites são inquietas, que alguns sonhos te marcam por dias, e que existem pessoas que só conseguem descansar quando oram antes de dormir. Muitos grandes personagens bíblicos receberam revelações enquanto dormiam. José do Egito interpretou sonhos que mudaram o destino de nações. Daniel teve visões noturnas que decifravam segredos espirituais. O próprio José, pai de Jesus, recebeu instruções divinas em sonhos. Mateus capítulo 1, versículo 20. Agora que entendemos o valor e o peso espiritual do sono, vamos revelar as 5 coisas que podem acontecer com seu espírito enquanto você dorme. Prepare-se, porque isso vai mudar a forma como você encara sua próxima noite. Enquanto você dorme, seu corpo descansa, mas o seu espírito pode estar vivendo movimentos profundos, intensos e invisíveis. A seguir, veja as 5 coisas que acontecem com o seu espírito durante o sono, segundo a Bíblia.
Vamos começar com as 3 primeiras. 1. Deus pode visitar você em sonhos e visões espirituais. Como lemos em Jó, capítulo 33, versículo 15, o sono profundo é um momento em que Deus sela instruções. Ele pode revelar um chamado, confirmar uma direção ou alertar sobre perigos. Foi em sonho que Deus disse a José para fugir com Maria e Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 13. Muitas decisões que tomamos acordados são orientadas enquanto dormimos. 2. Seu espírito pode receber consolo e fortalecimento do alto. Você já acordou sentindo paz sem explicação? Isso pode ter sido um toque do Espírito Santo durante o sono. Em Salmos capítulo 16, versículo 7, Davi diz: Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. O descanso em Deus é mais do que físico, é cura interior, é alívio da alma, é renovo espiritual silencioso. 3. Batalhas espirituais podem acontecer enquanto você dorme. Sonhos de perseguição, quedas, vozes obscuras ou presenças pesadas não são apenas aleatórios. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo explica que lutamos contra hostes espirituais da maldade. Enquanto você descansa, o inimigo tenta semear medo, opressão e confusão. Por isso muitos acordam com ansiedade ou tristeza, mesmo sem motivo aparente. Agora, e se eu te dissesse que os 2 últimos pontos dessa lista envolvem realinhamento espiritual e até interferência direta do Espírito Santo dentro de você? No silêncio da madrugada, quando todos dormem, há coisas acontecendo no mundo invisível que nem mesmo a sua consciência percebe. Mas o seu espírito sabe, e Deus está agindo. 4. Seu espírito pode ser realinhado à vontade de Deus. Durante o sono, o Espírito Santo pode trabalhar profundamente em áreas que você resiste quando está acordado. Às vezes, Deus usa o descanso para mexer em emoções que você reprime, curar traumas que você ignora, ou trazer à tona convicções que precisam de mudança. Em Salmos capítulo 17, versículo 3, Davi diz: Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Deus examina, alinha, limpa. Muitas vezes você acorda diferente, sem nem saber o que foi tratado durante a noite. 5. O Espírito Santo intercede por você enquanto você dorme. Romanos capítulo 8, versículo 26, revela: O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa verdade se aplica também ao sono. Enquanto você descansa, o Espírito ora por você. Ele intercede para que você permaneça firme, para que seus pensamentos sejam guardados, para que o seu espírito resista aos ataques da noite. Por isso, há noites em que você acorda aliviado sem entender por quê. É porque houve intercessão espiritual durante seu sono. Agora, pense em quantas noites você dormiu sem se preparar espiritualmente. Quantas vezes você foi para a cama carregado de preocupações, sem entregar nada a Deus. Quantas noites você deixou a mente ser invadida por medo, sensualidade ou ansiedade, abrindo brechas para perturbações espirituais. Dormir é um ato físico, mas também uma entrega espiritual, e quem dorme em Cristo descansa sob proteção. Talvez seja a hora de mudar sua rotina antes de dormir. Uma oração, um versículo, um louvor em vez do celular. Deus não só fala enquanto você dorme, Ele age. O que acontece com seu espírito durante o sono é real, invisível e decisivo. Enquanto o mundo desacelera, o mundo espiritual permanece em movimento. E agora você sabe, Deus fala enquanto você dorme. O inimigo tenta se infiltrar. Seu espírito pode ser fortalecido, realinhado e até intercedido diretamente pelo Espírito Santo. Nada disso é teoria, é Bíblia, é vida cristã, é guerra e é graça.
Se você chegou até aqui, talvez tenha se lembrado de sonhos antigos que marcaram sua alma. De noites em que acordou com o coração acelerado ou de manhãs em que sentiu paz sem explicação. Nada disso foi por acaso. Seu espírito estava em atividade. Deus estava falando. O céu estava se movendo. Por isso, nunca mais encare o sono como algo neutro. Antes de dormir, cubra-se com oração. Leia um versículo. Consagre seus pensamentos. Entregue sua mente, seus sentimentos, seus filhos, sua casa. Porque quando você dorme, o mundo espiritual continua agindo. Agora eu quero orar por você. Senhor Deus, consagramos a nossa noite diante de Ti, que o nosso sono seja um altar de descanso e revelação, que nenhuma seta do inimigo tenha poder, que nenhuma inquietação nos roube a paz, que Teu Espírito Santo nos guarde, nos fale, nos alinhe, e que ao acordar estejamos mais perto da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo agora mesmo, inscreva-se no canal Escrituras Bíblicas Reveladas e compartilhe com alguém que precisa dessa revelação. E se você assistiu até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Boa noite. Que o seu espírito descanse, mas que o céu continue trabalhando.